Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar direito. Pessoas que conquistam estabilidade financeira, conforto, reconhecimento e ainda assim continuam inquietas por dentro. Não é uma dor escancarada, é um incômodo discreto, bem vestido, funcional. Um vazio que aprende a se comportar, que se adapta à rotina, que se esconde atrás de resultados. E isso confunde, porque fomos ensinados a acreditar que dinheiro eleva o nível interno, que prosperar por fora significa automaticamente estar bem por dentro. Mas o dinheiro não cria consciência, ele amplia. Ele age como um amplificador daquilo que já existe no campo interno. Se há clareza, ele amplia a clareza. Se há medo, ele amplia o medo. Se há carência, ele cria mais formas sofisticadas de tentar preenchê-la. A epigenética nos ajuda a entender isso com profundidade. Não é o recurso em si que muda o ser humano, mas o ambiente interno que determina como esse recurso será vivido. E o dinheiro apenas intensifica esse ambiente. O erro mais comum é confundir liberdade material com maturidade emocional. Ter opções não significa saber escolher. Ter recursos não significa ter eixo. Muitas vezes, o dinheiro apenas dá mais espaço para que padrões inconscientes se expressem sem limites. Mais controle, mais excesso, mais fuga, mais distração. A riqueza externa funciona como uma lupa da identidade silenciosa, aquela que opera quando não há plateia, quando não há urgência, quando sobra tempo. É perfeitamente possível prosperar financeiramente mantendo exatamente o mesmo vazio interno, apenas com mais conforto, mais justificativas, mais estímulos para não sentir. O dinheiro não pergunta quem você é, ele apenas permite que você seja isso em maior escala. E talvez a pergunta mais honesta não seja quanto eu tenho, mas o que está sendo ampliado em mim. A pobreza espiritual do nosso tempo raramente se apresenta como falta, ela se apresenta como excesso. Excesso de compromissos, de metas, de notificações, de reconhecimento. Tudo parece cheio, movimentado, produtivo, mas por dentro algo vai ficando cada vez mais distante, mais raso, mais desconectado. E justamente por parecer sucesso, essa pobreza passa despercebida. Quando o reconhecimento social substitui o sentido interno, o eixo se desloca. O valor próprio passa a ser medido por performance, por status, por resultado. O quem eu sou se mistura com o quanto eu produzo. E o corpo sente essa troca. Ele entra em estado de alerta, de cobrança silenciosa, de medo constante de perder o lugar conquistado. Muitos venceram financeiramente, mas perderam algo essencial no caminho. Perderam a escuta interna, a capacidade de sentir sem precisar justificar. Ganharam dinheiro, visibilidade, liberdade material e, junto com isso, passaram a viver sustentando uma identidade que precisa ser mantida, defendida, reafirmada o tempo todo. Em alguns casos, até a espiritualidade entra nesse jogo, vira estética, linguagem bonita, conceitos elevados usados como anestesia emocional. Fala-se de consciência, de energia, de propósito, mas evita-se o silêncio onde essas palavras precisariam ser sentidas. O resultado é sutil e profundo. Prosperar sem sentir plenitude. Ter muito e ainda assim não se sentir inteiro. Existe uma diferença profunda entre ter dinheiro e ser governado por ele. Alguém pode ter controle financeiro impecável e ainda assim viver dominado pelo medo de perder. Esse medo é um dos sinais mais claros de escassez espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido interno. Quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser proteção emocional, algo se inverte. Muitas escolhas que parecem ambiciosas, na verdade, nascem do medo. Medo de cair, medo de voltar ao ponto inicial, medo de não ser suficiente sem os recursos. E quando as decisões são guiadas pela proteção e não pelo alinhamento, o corpo entra em estado de tensão permanente. A dependência emocional do dinheiro costuma se disfarçar de ambição, mas basta uma pergunta honesta para revelar isso. O que você não faria mesmo tendo dinheiro? Aquilo que você evita revela onde ainda não há soberania interna, onde o dinheiro manda mais do que a consciência.
Em muitos casos, o dinheiro passa a ser usado para comprar experiências que deveriam ser vividas com presença. Viagens, objetos, conforto, tudo se transforma em pequenas doses de dopamina emocional. O prazer vem, mas passa rápido, e logo é preciso mais. O conforto constante enfraquece a percepção interna. Ele diminui o contraste. O silêncio começa a assustar mais do que a falta de dinheiro. Porque no silêncio não há distração, não há compra, não há fuga, apenas você consigo mesmo. Abundância sem presença não expande, ela entorpece. Ela cria uma vida confortável, mas pouco sentida. E o corpo, mais cedo ou mais tarde, cobra essa ausência. Há um ponto delicado onde a espiritualidade deixa de ser vivida e passa a ser exibida. Linguagem elevada sem integração real. Conceitos usados para parecer consciente, não para ser honesto. O ego espiritual encontra no sucesso material um aliado perfeito para se sustentar. Práticas espirituais viram adorno identitário, algo que se mostra, mas não se atravessa. O erro invisível aqui é usar a espiritualidade para evitar vulnerabilidade, para não sentir medo, para não sentir vazio, para não admitir que, apesar de tudo, algo ainda dói. Quando o discurso cresce e o ser encolhe, a desconexão aumenta, e nenhuma quantidade de dinheiro ou palavras bonitas resolve isso. Ter tudo resolvido externamente e nada internamente gera uma angústia difícil de nomear. Surge a pergunta silenciosa: para quê? Para que trabalhar tanto? Para que acumular mais? Para que continuar se nada disso toca o que realmente importa? Muitos ricos vivem em inquietação permanente, não porque têm pouco, mas porque o dinheiro amplificou um vazio que nunca foi elaborado. O dinheiro não cria sentido. Se o sentido não vem antes, ele não vem depois. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Não saber o que sente, apenas o que possui. Não conseguir ficar consigo mesmo sem estímulos. Trocar escuta interna por eficiência. Quando o tempo livre revela o vazio, algo importante está sendo mostrado. Um exercício simples, mas profundo, é ficar sem distração por alguns minutos e observar o desconforto que surge. Não para corrigir, apenas para perceber. Ali existe informação valiosa. A prosperidade madura não exclui o dinheiro, ela o integra. Dinheiro como ferramenta, não como identidade. O alinhamento interno vem antes da abundância sustentável. A diferença entre expansão e compensação está no corpo. Um expande, o outro tenta tapar buracos. Existem ajustes internos que não custam dinheiro, mas exigem coragem. Coragem de sentir, coragem de desacelerar, coragem de questionar o próprio sucesso. A riqueza real começa onde o dinheiro não alcança. E quando isso é compreendido, o dinheiro finalmente encontra seu lugar certo na vida.